Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Sacramentos da Igreja. E hoje nós vamos abordar sobre o batismo. Aonde encontrar a fundamentação bíblica sobre o batismo? Qual a importância desse sacramento para a vida do cristão? Sabemos que o batismo nos faz renascer para Cristo, nos torna filhos de Deus, adotivos de Deus e também membros ativos da Igreja. Isso e muito mais nós vamos descobrir hoje sobre o batismo. O batismo está plenamente enraizado na Sagrada Escritura. As pessoas perguntam muito, aonde eu posso encontrar verdade bíblica ou fundamentação bíblica para falar sobre o batismo? Se você for olhar, por exemplo, no livro de Gênesis 7, Deus manda o dilúvio para purificar o seu povo de todos os seus pecados. Ainda no livro de Êxodo, a travessia do Mar Vermelho nos remete a essa libertação do povo da escravidão do Egito. É o povo que estava escravo no Egito e atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, como diz a Sagrada Escritura, e isso não só simboliza a libertação do povo da escravidão do Egito, mas também simboliza a libertação do povo por meio das águas do pecado. No Novo Testamento, no livro de Mateus 3, 13 e 17, Jesus é batizado pelo seu primo João Batista e a promessa se cumpre sobre ele. Mas lá em João 3, 5, Jesus declara assim, que em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o Senhor está delegando, deixando claro que para nascer de novo é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Aí nós já vamos entendendo que o batismo tem essa realidade, essa finalidade, não só de nos tornar filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, mas também nos dá a garantia para entrar no reino de Deus. O batismo, portanto, não é uma invenção meramente humana. As pessoas acham que o batismo é uma invenção da igreja. Não, o batismo não é uma invenção humana. O batismo, na verdade, é uma ordem divina, né? Pelo qual o próprio Cristo comunica a sua vida. É preciso que nós compreendamos essa realidade, de que o batismo não é uma invenção humana, mas é uma vontade de Deus para o seu povo, para libertar o seu povo do pecado e para, enfim, salvá-lo. Adentrando um pouco mais na questão do batismo, a gente vai falar sobre a questão do batismo das crianças. Porque muitas pessoas me questionam muito sobre, Fábio, por que a Igreja Católica, afinal de contas, batiza a criança? Não seria melhor batizar na fase adulta, uma vez que a criança não tem consciência do que está acontecendo com ela? Eu respondo para você com o conhecimento daquilo que a Igreja nos ensina na patrística. Eu vou ler para você um trecho interessante aqui. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja testemunharam e defenderam o batismo como essencial à salvação. São Justino Mártir, no século II, já descrevia o rito do batismo quase que idêntico ao que a Igreja pratica hoje. Veja, Orígenes afirmava, a Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também crianças. Nós precisamos entender uma coisa, os apóstolos, quando começaram a realizar o batismo, eles não batizavam tão somente pessoas adultas. Crianças, adolescentes, jovens eram batizados. Então, essa tradição do batismo das crianças é desde o século I. Então, nós já temos aqui o registro, a partir de São Justino, falando no século II sobre o batismo de crianças. Mas, para fundamentar melhor essa questão, São Agostinho vai falar sobre essa questão do batismo de crianças. O batismo das crianças é uma tradição da Igreja Universal, não instituída por concílios, mas sempre praticada desde os apóstolos, veja. Então, exatamente, Santo Agostinho está falando sobre isso. Santo Agostinho vai escrever, vai tratar sobre a questão do pecado original. E o que é o pecado original, Fábio? O pecado original é uma mancha que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram no paraíso, desobedeceram a Deus no paraíso, portanto, eles trouxeram para a humanidade a consequência do pecado. Com isso, o pecado original.
E nós, quando nascemos com essa mancha do pecado original. E o que é preciso para retirar essa mancha do pecado original? É exatamente o batismo. Santo Agostinho vai falar que essa mancha precisa ser retirada ainda na infância. Então, retirar essa mancha significa batizar a criança, para que ela seja livre do pecado original. E o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre o batismo? O Catecismo da Igreja Católica, nos números 12, 13, ensina da seguinte forma: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta que dá acesso a outros sacramentos. Ou seja, o sacramento do batismo é exatamente esse sacramento que vai dar acesso a todos os demais sacramentos que serão tratados aqui na nossa série. Então, o começo de tudo se dá através do batismo. Agora, no número 1250 e 1252, o Catecismo afirma que o batismo das crianças é privada da graça da redenção. As crianças nascem com o pecado original. Lembra que eu falei sobre o pecado original? E é por isso que a Igreja as batiza, para que sejam libertas do poder das trevas e introduzidas à liberdade de filho de Deus. Lembra que eu falei, nós nascemos com o pecado original e é para que esse pecado original seja quebrado, para que ele seja retirado de nós, é preciso que ainda na infância nós sejamos batizados. No número 1267, o batismo faz do batizado um membro do corpo de Cristo, incorporado à Igreja. O batismo não só nos torna filhos adotivos de Deus, como também nos faz membros da comunidade cristã, membros do corpo de Cristo, certo? Assim, o batismo não é apenas um símbolo, mas uma realidade espiritual eficaz que nos faz filhos e membros da Igreja. O Código Canônico, no número 849, declara da seguinte forma: o batismo, porta dos sacramentos, é necessário para a salvação. É efetivamente, ou pelo menos em desejo, pelo qual os homens são libertos dos pecados, regenerados como filhos de Deus, incorporados à Igreja. Ainda no Código Canônico 867, ele diz que os pais têm obrigação de batizar os seus filhos ainda na primeira semana de nascimento. E o mesmo Código Canônico diz que é direito dos pais batizarem seus filhos, mas também um dever dos pais batizarem seus filhos. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa muito importante, que é uma indagação que a gente recebe muito, especialmente de outras denominações religiosas que não acreditam no batismo das crianças. Por que, afinal de contas, vocês batizam crianças? E eu já fundamentei aqui, batizamos as crianças de acordo com aquilo que a patrística nos ensina e com também a fundamentação de Santo Agostinho sobre o pecado original, aquilo que nós já concebemos como uma verdade que a Igreja nos ensina. Ok, mas eu questiono uma coisa. Quando os nossos filhos nascem, nós tomamos decisões pelos nossos filhos, porque eles não têm maturidade. É certo que uma criança não tem maturidade de decidir qual roupa vestir nos primeiros momentos da infância, sua primeira infância, por exemplo, ela não tem como decidir qual roupa vestir, que tipo de comida vai escolher para comer. Somos nós, pais, que nutrimos e que escolhemos pelos nossos filhos. A Sagrada Escritura diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu. Portanto, o batismo é uma graça divina. Por que então esperar para que essa criança receba essa graça divina? Se o batismo é tão bom, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, por que não conceder à minha criança, que acabou de nascer, essa graça tão especial do batismo? Ora, se eu posso decidir tudo pelo meu filho, então eu também posso decidir o batismo pelo meu filho. Afinal de contas, segundo o Catecismo, todos os nossos filhos, enquanto católicos que somos, são obrigados a serem educados na fé católica. É por isso que nós temos também que batizar os nossos filhos na infância. O batismo é o início de tudo. É o sacramento da iniciação cristã. E, principalmente, Deus querendo que nós participemos do seu reino. São Paulo nos ensina: vós fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Espero que eu tenha te ajudado nesse primeiro episódio e compartilha
com muita gente esse conteúdo, principalmente para aqueles que ainda não sabem a importância do sacramento do batismo. Deus te abençoe.